Eu sou Marcos Sais, esse é o canal Direto Ambiental, canal em que semanalmente tratamos as principais questões relacionadas à temática ambiental de uma forma bastante objetiva, como vocês já estão acostumados, de uma forma bastante direta. E o vídeo de hoje ele encerra uma série que nós fizemos aqui no nosso canal a respeito das competências em matéria ambiental. Nós tratamos da chamada competência administrativa, quem é competente para licenciar e fiscalizar as atividades. Depois tratamos da competência legislativa, quem é competente para fazer as leis, o que a lei geral, o que a União deve fazer, os estados, os municípios devem fazer. E hoje o nosso assunto é a chamada competência jurisdicional, ou seja, quem é competente para processar e julgar as ações que se discute no meio ambiente, tanto no civil quanto na esfera criminal. Isso é muito importante porque você não pode escolher a justiça onde você vai propor uma ação, ou o autor não pode escolher onde você vai responder uma ação. Você tem o chamado princípio do juiz natural, você não escolhe, seja entre justiça federal e justiça estadual, seja entre um juiz ou outro, e também para ser investigado, seja em relação a um promotor ou outro, que também tem o princípio do promotor natural. Bom, a nossa Constituição, lá no artigo 109, ela determinou, ela estabeleceu quando as ações devem ser processadas e julgadas na chamada Justiça Federal, uma justiça especializada. É importante entender que foi desejo do Constituinte que a maioria esmagadora das ações tramitasse na chamada Justiça Estadual, aquela justiça que cada estado tem, onde você tem lá o primeiro grau, o fórum da sua cidade, onde é o segundo grau, o órgão competente para julgar os recursos é o Tribunal de Justiça, cada estado tem um, e a partir daí, se você tiver alguma questão que justifique, você pode ir aos tribunais superiores em Brasília, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Já a Justiça Federal, ela tem uma organização diferente, ela tem, não tem tantos fóruns, tantas varas quanto a Justiça Comum, até por ela ser especializada, ser residual, tem muito menos processos. O órgão recursal são os chamados Tribunais Regionais Federais, que nós temos 5 no país, um em cada região, e aí também, se tiver alguma questão, você pode ir aos Tribunais Superiores, STJ e STF. É importante destacar que para poder ter alguma ação ambiental, não somente ambiental, mas focando no ambiental, tramitando na Justiça Federal, você tem que ter como autor ou réu, ou interveniente, oponente, a própria União ou uma empresa pública ou alguma autarquia. Ou seja, no polo passivo ou no polo ativo, autor ou réu, você tem que ter, então, a presença da União diretamente ou através de suas autarquias e empresas públicas. Se isto não ocorrer, esta ação deve ser processada e julgada na Justiça Comum, na Justiça Estadual. Já na questão criminal, você tem mais alguns problemas para se definir a questão da competência, porque os crimes para serem processados e julgados na Justiça Federal, eles devem atingir bem da União. E aqui é uma questão muito interessante e importante explicar. Bem da União é diferente de patrimônio nacional. Os bens da União estão arrolados lá no artigo 20 da nossa Constituição Federal, enquanto a floresta amazônica, o Pantanal, a Mata Atlântica, eles são patrimônio nacional. Ou seja, ainda que você tenha algum impacto numa vegetação que possa se configurar como algum tipo penal, algum crime ambiental, e esta vegetação esteja localizada em bem da União, não necessariamente deve se processar e julgar na Justiça Federal. Isso porque o bem afetado foi o patrimônio nacional, que é patrimônio de todos nós, e não dos bens da União. Essa é uma matéria eminentemente jurídica, que tem muitas nuances para ser estudada, mas nos nossos vídeos, que dão pinceladas nos assuntos, ficam esses esclarecimentos para que se possa entender em qual justiça, se na Justiça Comum ou na Justiça Especializada Federal, devem tramitar essas ações. Gostou do vídeo? Faça seu comentário, deixe um like aqui no YouTube, sugira outros temas para serem tratados, ou pode falar também através do meu Facebook, do meu LinkedIn ou do site saisadvogados.com.br, e até a semana que vem.